existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom. Fiquemos todos de pé para a leitura do texto sagrado que servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde, que será pregada pelo reverendo Charlito. O texto encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. E diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreenderam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Celebrar a Deus com as nossas palmas. Bem forte.
Ele é digno. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Podeis assentar, irmãos. É com alegria que estou voltando a essa casa de oração para estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos falado ao coração e na expectativa de que Ele, essa tarde, também fale com você. Amém. As pessoas têm algo em comum. São todas diferentes. L.A. Dias. Michel Foucault foi um dos mais influentes filósofos da França no século XX. Seu trabalho, descrito pelos estudiosos pós-estruturalistas, tornou-se conhecido no mundo inteiro. Entre suas convicções mais fortes, encontra-se a crítica à psiquiatria e às prisões. Muitos dos estudos de Foucault se concentraram na filosofia clássica do sujeito. Tinha ele especial interesse naquilo que centrava-se na vida e nos diferentes processos de subjetivação, muito mais do que na análise da identidade, por definição estáticas e objetivadas. Em 1997, Foucault escreveu o livro A História da Loucura na Idade Clássica, um dos seus melhores para mim. Nele trata do fenômeno vivido pela humanidade nos séculos 17 e 18, conhecido como o Grande Confinamento. De forma resumida, posso dizer que o livro trata do expurgo dos diferentes da vida social. Era o exílio dos desviantes, dentre eles os sifilíticos, os bêbados, os homossexuais, as prostitutas, os doentes e também os doentes mentais, para a reclusão nos asilos psiquiátricos. Parece que essa foi a única maneira da sociedade de então lidar com aqueles que não se enquadravam em seus conceitos de normalidade e patologia. Tristemente, 2 séculos se passaram e a história dos diferentes não mudou muito. É certo que alguns avanços foram obtidos, mas o preconceito, o julgamento,
a indiferença e a exclusão ainda continuam em pauta na vida de milhões de pessoas assim autodesignadas. Bem citou sobre isso Aristóteles: a pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes serem iguais. Meus irmãos, na igreja, essa questão constitui-se um fenômeno à parte. Sim, pois nós cristãos deveríamos acolher as pessoas independente de sua situação social, econômica, religiosa, cultural, sexual, política, de qualquer outra natureza, pois disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somos os primeiros a rejeitá-las e a condená-las. Talvez seja justamente entre nós que os diferentes sejam mais execrados. E esse não é um fenômeno pós-moderno, não. Cornélio, no texto de Atos dos Apóstolos, que o diga. Sim, pois ele, sendo um centurião romano, foi inicialmente rejeitado por Pedro, que era judeu. Mas o próprio Deus se encarregou de desmistificar a questão do DNA sagrado de Israel, dando ao apóstolo uma visão e dizendo-lhe: não considere comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Na Idade Média, a questão aprofundou-se ainda mais com Santo Agostinho e as influências do neoplatonismo. Assim, o dualismo grego simbiotizou-se com a doutrina cristã, criando um viver compartimentado por regras de conduta moral. A partir de então, tudo na existência humana se resumiu a ser algo atribuído a Deus ou ao diabo. Nietzsche não poupou ao seu modo e no seu tempo tal comportamento. Vivendo já na modernidade, o filósofo impôs duras críticas ao legalismo cristão hermético, dogmatizado. E em seu livro Assim Falou Zaratustra, chegou a afirmar que Deus estava morto e que o seu túmulo era a própria igreja. Mas é agora, hoje, na idade contemporânea, onde provavelmente nos encontramos mais distantes do que um dia foi o Evangelho. A frase de Jesus descrita por João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não retrata nem de longe o que nós nos tornamos. A máquina institucional religiosa em nossos dias é extremamente cruel e não poupa seu ninguém. Não há fé que resista, não há paixão que suporte. Ao invés de oferecermos vida, embalamos e entregamos a morte de forma compulsória. Realizamos antecipadamente o enterro do ser, da singularidade, do pensamento, da autocrítica, da razão, da consciência, do bom senso, coisas sem as quais a fé perde totalmente o seu significado mais intrínseco. E aqui me lembro da citação de Bob Marley: vocês riem de mim porque eu sou diferente. Eu rio de vocês porque vocês são todos iguais. A igreja dos nossos dias aprendeu a mascarar práticas perversas, dogmas irrefutáveis, liturgias alucinógenas, ritos, mitos, medos e modos associados a um compêndio de doutrinas bizarras que vão dos absurdos usos e costumes até o pagamento do imposto dízimo, que é dado por medo e não por gratidão. Muitas comunidades literalmente tornaram-se cemitérios. Nelas propaga-se a morte em vários matizes.
Ela vem embalada nas leis eclesiais, nas proibições, nas castrações, na impetração do medo. É medo do inferno, medo do diabo, medo do castigo, medo da alegria, medo da diversão, medo da cultura, medo do saber e até medo de Deus. Você já ouviu falar na lenda de Procusto? Trata-se de um personagem da mitologia grega que vivia perto da estrada de Eleusis. Ele atraía para sua casa de forma muito hospitaleira viajantes solitários, oferecendo-lhes abrigo para passar a noite. Possuía no quarto de hóspedes 2 camas de ferro, uma menor e a outra maior, que caridosamente cedia ao viajante. Depois que a vítima adormecia, entretanto, Procusto a dominava para tentar enquadrá-la de forma exata ao tamanho do leito. Se o sujeito era alto e passava das medidas, ele cortava os pés com um machado. Se era baixo, esticava os seus membros com cordas e uma roldana. Ao final da horrenda noite, a pessoa totalmente mutilada acabava conformando-se exatamente ao tamanho da cama. Ah, como eu acho isso tudo tão atual! Como desejamos que todos sejam iguais, falem iguais, se vistam iguais, pensem iguais, creiam iguais, mesmo que seja de forma simulada, a encarnação de um personagem. Quando um diz aleluia, todos dizem aleluia. E se você perguntar a quem está do seu lado, por que você deu aleluia? É bem provável que ele diga, não sei. Todo mundo gritou e eu gritei também. A Bíblia Sagrada, no extraordinário texto de Lucas, nos expõe a uma passagem que bem retrata tudo o que eu estou argumentando. Esta tarde, dessa mensagem que eu intitulei O Silêncio dos Diferentes, vamos aprender que Jesus nos chamou para ser e fazer diferença, mas não da forma como se tem feito. Mas não queria prosseguir sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, ser diferente não é ser exótico. Ser diferente não é ser maníaco. Ser diferente não é ser fanático. Ser diferente é possuir algo que faz com que o ambiente se torne festivo, alegre, cheio de paz e de misericórdia. Ser diferente é encarar as dinâmicas da existência com o coração agradecido. Ser diferente é ser humilde, é ser manso, é ser quebrantado. Ser diferente é ser hospitaleiro, generoso. Mas nós não queremos ser diferentes. Nós queremos ser iguais aos outros. Nós queremos nos misturar na massa e sermos um a mais na multidão, um tijolo a mais na parede. E essa tarde, expostos à tua palavra, mostra-nos que o teu projeto é tornar os que são iguais diferentes e os que são diferentes iguais. Faz isso, Senhor, pela tua misericórdia, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos, no texto que nós lemos há pouco, Jesus está prestes a entrar na cidade de Jericó. E é importante para o seu perfeito entendimento que eu possa lhe situar dentro dessa passagem sobre alguns contextos sócio-históricos e culturais, não só da cidade, mas também dos hebreus daquele tempo. Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém e era uma das mais antigas cidades habitadas pela civilização humana. Escavações arqueológicas recentes comprovaram a evidência de assentamentos datados de antes de 9.000 a.C.
ela é conhecida na tradição judaica cristã como o lugar de retorno dos israelitas da escravidão do Egito. Ou seja, Jericó tradicionalmente era um lugar de acolhimento, de recomeço, de perdão, de reconstrução de vida, de abandono de antigas tradições, de ressignificação existencial. Mas naquela Jericó na qual Jesus estava para entrar, não havia mais aquele sentimento ou mesmo aquele proceder. Ela havia se tornado uma cidade próspera, um grande centro de comércio. Oficiais romanos e diversos estrangeiros de todos os lugares faziam da cidade a sua morada. Nela também residia a coletoria da alfândega, motivo pelo qual a abastada classe dos publicanos ali também residia. E não eram raros os sacerdotes que haviam escolhido Jericó como local para desenvolverem os seus ministérios. Pois bem, com relação agora ao personagem do texto, o homem cego, apesar de Lucas não registrar o seu nome, Marcos o faz. E esse detalhe é significativo na compreensão do que eu vou expor. Na passagem de Marcos, capítulo 10, um homem cego chamado Bartimeu grita por misericórdia a Jesus. Esse homem, conforme o relato bíblico, era filho de Timeu. Ora, nós sabemos pela tradição que toda vez que a Escritura cita o nome do pai de alguém, é porque essa pessoa, além de conhecida, tinha certa importância. Ou seja, era socialmente diferenciada. A minha argumentação, seguindo a linha de outros teólogos, é que Bartimeu não era um cego de nascença, mas havia se tornado cego no decorrer da vida. E isso era algo trágico, porque alguém que antes desfrutara de certa posição e conforto, agora havia se tornado um mendigo, execrado, disperso, exilado, expurgado, amputado da vida. Some-se a isso o fato de que na tradição judaica, todo aquele portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência, ou ainda que houvesse experimentado um revés social, estava amaldiçoado por Deus. Era considerado em estado de pecado irrecuperável. Era alguém imperdoável. E agora que você está diante dos contornos mais amplos desse texto, das cores mais vivas, podemos extrair dele 4 lições que eu julgo que são pertinentes para a minha vida e para a sua vida. Mas antes disso, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Como é que você vê o diferente? Como você vê alguém que se enquadra a um estereótipo dito cristão e um outro que não se enquadra a essa caricatura? Quando é que você considera que alguma coisa é normal? Como seria para você se na história do bom samaritano, que era alguém execrado nos dias de Jesus, um digno representante dos desviantes ou dos diferentes, fosse, por exemplo, uma drag queen, ou um viciado em crack, ou uma garota de programa? Pense aí. E me deixe avançar um pouco. Eu quero lhe dizer 4 coisas que eu percebo nesse texto, que fala sobre o silêncio dos diferentes. A primeira delas é que o Evangelho é boa nova para todos, inclusive os que estão à beira do caminho. Verso 35 do capítulo 18 diz: aconteceu
que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Um cego era alguém diferente. Um cego era um amaldiçoado. Um cego que estava à margem, estava à beira do caminho. O cego ficava do lado de fora da cidade, porque do lado de dentro ninguém queria conviver com ele. Ninguém queria conversar com ele. Ninguém queria sentar para ouvir nada dele. Ele estava excluído da vida. Ele estava amputado de qualquer dinâmica social. Mas o Evangelho é boa nova para todos. É boa nova, inclusive, para esses que estão à margem. Mas aquele não era um cego comum. Aquele cego tinha uma história. Aquele cego tinha uma família. Ele tinha uma vida. Mas as intempéries da existência o levaram àquela estação outonal. Mas eu lhe pergunto, isso pode acontecer com qualquer um? Talvez o problema daquele homem fosse catarata. Uma doença que nos nossos dias você vai em qualquer hospital de olhos de Recife e em 30 minutos está resolvido. Mas naquela época era uma doença que provocava cegueira. E por conta disso ele é discriminado. Por conta disso ele é amaldiçoado. Por conta disso, o chão da sua existência lhe é tirado. Por conta disso, Deus já não lhe é mais favorável. As pessoas não querem mais se relacionar com ele. As pessoas não querem mais conviver com ele. Ele precisa ser enxotado, precisa ser manido. Põe esse cara aí na margem da vida. Põe ele na beira do caminho. Alegoricamente, nós também transformamos o diferente em pedinte, em miserável. Nós o deixamos à margem, nós não queremos vê-lo. Nós não queremos ter contato com ele. Nós não queremos saber da sua história. Nós não queremos conhecer os seus dramas. Nós não queremos entrar na sua casa. Ele é diferente. Eu não quero me misturar com isso. Eu digo com tristeza que certo dia, há uns 2 anos atrás, estava voltando do meu escritório, que fica lá no Recife Antigo, e saí tarde naquela noite, 2 horas da madrugada. Peguei minha Land Rover e vim ali pela Mário Melo. Era um carro que em qualquer lugar se sabia que era o meu. Todo mundo que me conhecia sabia, lá está a Land Rover do pastor. Tinha adesivo por toda parte. Era fácil identificar. E ali na Mário Melo ficam muitos transexuais. E numa daquelas esquinas havia um desses lá parado. E eu vinha de longe com o farol aceso. E me deu uma vontade de parar e dizer para ele: mano, larga isso. Me deu uma vontade de parar e dar um abraço nele e dizer: rapaz, Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Você está aqui na beira do caminho, você está aqui jogado na noite, no relento, no frio, abandonado, esperando a sorte chegar. Mas eu quero te dizer que o projeto de Deus para você não é esse. E aí eu diminuí a marcha, mas enquanto diminuía a marcha, acelerava o pensamento e fiquei conjecturando: rapaz, já pensou se eu paro esse negócio aqui e passa um crente e me vê? Vão dizer que eu estava cantando travesti no meio da noite, rapaz. No outro dia o bispo vai ligar para mim e vai dizer assim: ô meu mano, onde é que você estava onde, rapaz? 2 horas da manhã. Aí eu vou dizer: eu estava evangelizando travesti. Você acha que ele ia acreditar? E eu fiquei pensando: eu não posso parar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui na esquina, vou parar o carro, aí eu venho a pé. Mas eu pensei: eu sou um cara muito branco e de noite eu fico igual uma vela reluzente. Se alguém passar vai me ver do mesmo jeito. Eu queria dizer alguma coisa para aquele homem, para aquele diferente, mas os meus preconceitos, os meus bloqueios,
os meus paradigmas, a minha religião de gaveta, o meu cristianismo falsário, o estelionato que se tornou a minha fé, me impediu de fazer aquilo. Eu passei direto, eu fiz igual com aquele homem que estava caído na beira do caminho. Eu passei em frente e eu fui embora. E se o destino da eternidade daquele homem dependia de uma palavra minha naquela noite, Deus vai requerer o seu sangue de mim. A melhor coisa que o diferente deve fazer é ficar calado, é ficar incólume, é passar despercebido, é existir nas sombras, exilado de si mesmo, e de mim, e de você. Seu lugar é sempre fora da cidade, é longe da vida, é longe dos bares, do shopping, do cinema, é longe da igreja. Nós não queremos uma pessoa dessa chegue perto. Mas o evangelho, eu quero lhe dizer, é boa nova para todos aqueles que precisam, inclusive para os que estão à margem, à beira do caminho. Amém, gente? Mateus capítulo 9 fala que Jesus foi na casa de Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Naquela manhã resolveu fazer um churrasco. Chamou Jesus e os seus discípulos, e lá vai a moçada toda, vai lá. E os publicanos tudo lá. E todo mundo comendo e bebendo. E vai contando piada e aquele negócio. Aí passa a fariseada de plantão na frente. Aí olha e diz, olá, ó o Rabi lá. Olha lá ele misturado com aquela gentalha. Ô menino, vem cá. Ei, vem cá você. Aí veio João, sei lá, Pedro. O que o mestre de vocês está fazendo lá? E eu não sei não, ele inventou de vir aqui hoje. Vai lá dizer para ele que os discípulos de João não fazem isso não. Que nós jejuamos, oramos. Ele não pode se misturar com esse povo não. A resposta de Jesus foi a seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vão aprender o que significa que eu não quero culto, eu não quero oferenda, eu não quero sacrifício, eu não quero trabalho, eu não quero dízimo, eu não quero mão levantada, eu não quero choro de ocasião. Eu quero que você se identifique com o caído, com o miserável, com o sofrido, com o diferente, com o excluído, com o doído, com o ardido, com o deprimido. É isso que eu quero. Vá aprender o que é misericórdia antes de me trazer holocaustos. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que dentro de qualquer caminho na existência, há um caminho por onde Jesus está passando. Versos 36 e 37. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Não importava qual era o caminho existencial que Bartimeu havia tomado. Naquele dia, só importava o fato de que Jesus estava agora entrando no seu caminho. Não importa qual foi o caminho que você tomou na existência. Eu não sei se você andou por estradas boas ou por estradas ruins. Eu não sei se você é uma pessoa de atalhos. Eu não sei se você driblou, se fez escamoteamento da vida, se você disfarçou. Só me interessa saber de uma coisa: se no teu caminho há uma forma de esbarrar com Jesus que vem no caminho. E algo eu tenho para te dizer: Jesus sempre está atento aos que estão à margem. Ele nunca deixa de ouvir os que lhe pedem socorro. Ele sempre está pronto para ouvir. Ele sempre está disponível para escutar. Jesus não é como eu, que passou direto e deixou o cara plantado lá na esquina.
talvez precisando de um abraço, talvez precisando de uma palavra, talvez precisando de algo que levantasse a sua estima, talvez precisando de conforto e até de confronto. Jesus não. Jesus, se for procurado, ele vem. Se for chamado, ele atende. Se for buscado, ele se torna disponível. É Mateus quem cita a parábola do bom samaritano. E curiosamente, o texto fala de um transeunte que descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem que ia no caminho é atacado por salteadores, por bandidos, que também no caminho estavam. E ele é machucado, e ele é agredido, e os seus bens são levados. Mas naquele dia, o sacerdote havia feito uma mensagem tremenda. Rapaz, ele pregou e a igreja veio abaixo. Todo mundo falou que foi uma bênção. Na saída todo mundo cumprimentou ele e disse: fui muito edificado com o seu sermão. Aí ele saiu feliz, satisfeito. Aí ele ia andando. Aí o cara estava lá caído, gritando: ei, me ajuda aqui que eu estou todo quebrado. Aí ele olhou assim: Pai do Senhor, irmão, Deus te abençoe. Fique com Deus que eu vou me embora. Depois dele veio o levita. Naquela manhã ele tinha ministrado louvor, a igreja tinha vindo abaixo. Que ministração poderosa. Parecia até que tinha engarrafamento de anjo dentro da igreja. A fumaça encheu o santuário. O povo chorou, se quebrantou. O ministro de louvor disse: poxa, eu sou o homem que atrai a presença de Deus. Aí ele vai pelo mesmo caminho, está lá o cara moribundo, caído, ensanguentado. Ei, mano, me ajuda aqui, por favor. Ih, rapaz, você tá mal, hein? Mas não dá não, porque eu tô correndo para outro culto. Senão não dá para mim ganhar minha bolacha. Eu vou aqui outro dia. Fica aí na paz, Deus te abençoe. E foi embora. Aí veio o samaritano, o diferente. Aí veio o cara que ninguém queria relacionar. Aí veio aquele que Deus esqueceu-se. Aí veio aquele amaldiçoado, porque o samaritano era visto assim pelo judeu. Aí vem aquele que não pode nem viver na mesma cidade. Eles tinham as suas próprias cidades. Não podia nem no templo. Eles tinham o seu próprio templo. Construíram para si uma religião própria. E é esse que vem pelo caminho. Mas é esse que para. E vê o cara caído. E se compadece dele. E põe ele no seu cavalo. E leva ele até a cidade. E coloca na hospedaria. E coloca óleo na sua ferida. E paga o médico para o ajudar. E diz: olha, se mais despesas forem feitas, eu custearei. E esse era o diferente. Mas todos eles vinham pelo caminho. O transeunte estava no caminho, os salteadores estavam no caminho, o sacerdote passou pelo caminho, o levita desceu pelo caminho, o samaritano vinha no caminho. Então qual é a diferença? A diferença não é o caminho, a diferença é como você caminha. Todo mundo sabe o caminho, todo mundo conhece o caminho. Se eu perguntar, todo mundo diz: eu sei qual é o caminho. O caminho é Jesus. Que coisa linda. Mas você caminha no caminho? Porque há uma grande diferença entre conhecer o caminho e caminhar por ele. Conhecer o caminho é negócio da religião, é negócio da retórica, é negócio da razão, é negócio da teoria, é negócio do simulacro, é negócio da tradição, é negócio do status quo. Mas caminhar no caminho não, é a materialização da fé, é o quebrantamento e a solidariedade com o outro, é aquele que não ousa levantar sua face aos céus para fazer juízo de homem algum. É aquele que o coração se dilatou pela via da pacificação interior e se encheu do derramado Espírito de tal forma, aqui do seu interior saíram rios de água viva, e essas águas transbordam, representam o amor de Deus derramado em nossos corações. Amém, queridos? Só o samaritano foi capaz de, no caminho,
com C minúsculo, encontrar o caminho com C maiúsculo, correto a ser seguido. Porque Jesus é o caminho que só pode ser seguido em verdade. E se assim for feito, poderá se chegar a experimentar a vida. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que ele se fez igual a cada um de nós para manifestar misericórdia a todos os que são diferentes. Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus, esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou a sua majestade, e conforme Isaías foi reconhecido como figura humana, a humilhação maior que se podia fazer era alguém se esvaziar de quem era, do seu próprio ser. O Deus que encarna e se torna um de nós, identificado com o meu sofrimento, com o seu, com as minhas dores e com as suas. Quarta-feira, no Passando a Limpo, na Nova Vida, eu perguntei: meus irmãos, Jesus existiu desde sempre, amém? Todo mundo disse amém. Eu disse amém nada. O Filho existiu desde sempre, Jesus não. Jesus só passou a existir quando o Filho encarnou e andou entre nós, e vimos a sua glória, e era glória como do unigênito do Pai, amém? Mas aí Paulo, no mesmo texto de Filipenses 2, diz: esse que se esvaziou, que se humilhou, que se tornou um de nós, que se fez conosco, para manifestar misericórdia aos que são diferentes, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Versos 39 e 40. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Ele se fez igual para manifestar misericórdia aos que são diferentes. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão dizia: ei, cala a boca, rapaz, não incomoda não. Oh, tu não tem o que fazer não, ó mendigo miserável. Fica aí na tua. Quem sabe até alguém jogou uma moeda e diz: olha, fica quieto, cala a tua boca, deixa o mestre passar. Porque esse sempre é o desejo da multidão, é fazer prevalecer o silêncio dos diferentes. Fica calado. Não vê que tu és o desviante, não vês que tu és todo pecado, não vê que tu estás destoando. Será que esse também é o meu pensamento e o seu? Será que esse é o meu comportamento e o seu? Como é que você lida com essas questões? Enquanto Jesus vai abraçar, nós repulsamos. Enquanto Ele quer se aproximar, nós queremos nos afastar. Não queremos contato, não queremos conversa. E pior do que isso, lembrei de uma coisa agora. Eu não sei pregar sem gritar, é o problema. E eu estou doente desde quinta-feira, sem voz nenhuma. Eu estou pregando aqui porque eu dei uma borrifada ali para anestesiar a garganta. Aí eu estou com a vontade de tossir danada e fico me sustentando aqui. Fica o negócio mais esquisito do mundo. Ao diferente, normalmente, ele introjeta preconceitos que estão presentes no inconsciente coletivo e desenvolve um profundo senso de baixa autoestima. Eu tenho conversado com muitos diferentes. E eles sempre são pessoas fragilizadas. Eles sempre se sentem indignos de serem ouvidos, de serem percebidos, recebidos. Eles pensam que Deus não quer nada com eles, que Deus os amaldiçoou, os entregou à própria sorte, que eles jamais poderão ser amados por Jesus, que a graça de Deus não é para ele, que misericórdia é algo que não se aplica às suas necessidades.
mas Jesus está sempre disposto a parar para que aquele que está precisando possa ser ouvido. Ele está sempre disposto a escutar o clamor do que precisa. Enquanto diziam para ele: cala a tua boca, para com essa lamúria, para com esse churumingo, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus disse: para, alguém está chamando por mim, traz esse homem até aqui. Jesus está disposto a te ouvir. Quem é você? O que você está vivendo? Quem sabe você se sente assim, um diferente. Talvez você seja um viciado e ninguém sabe. Ou até alguns sabem, aí você já se sente assim discriminado. Talvez você seja homossexual. Talvez você seja divorciada e as pessoas te olham assim. Talvez você foi alguém que faliu e os teus amigos se afastaram com medo de você pedir dinheiro. Você ficou com o nome sujo no mercado. Quem sabe você é uma garota de programa e ninguém quer sentar do teu lado com medo de ser identificada com você. Quem sabe você é um depressivo. Você se sente inútil. Você se sente alguém invalidado. Quem sabe você tem taras. Você desenvolveu uma sexualidade distorcida. Você tem inseguranças. Você tem um comportamento recluso. Tem medo de se expor. Seja você quem for, meu amigo, eu tenho algo para lhe dizer essa tarde, no nome de Jesus. Quando Ele está passando no nosso caminho, Ele está sempre disposto para parar e ouvir aquele que deseja com Ele ter um encontro pessoal único, intransferível, e que muda e que mexe com a vida inteira e nos recoloca na direção do eterno. Amém, queridos? Não se preocupe com o que a multidão está falando. Não se preocupe com as reprimendas dos religiosos. Não dê crédito ao descaso dos infalíveis, dos santarados. Olhe apenas para Jesus. Clame por Ele. E Ele virá. Não permita que os percalços da vida te silenciem, te enclausurem numa masmorra de silêncio e solidão. Te façam desistir da vida de Deus, da possibilidade de libertação, de cura, de ressignificação da tua consciência, de perdão dos teus pecados, do derramado do Espírito de Deus na tua vida. Tragam esse homem, deixa que eu me encontre com ele. Enquanto os outros diziam: cala a tua boca, miserável, para de gritar, desgraçado. Ou diferente, fica amordaçado, morre no teu pecado. Desiste de toda a possibilidade de mudança. Jesus disse: não, para tudo, para com tudo, para esse trem que eu vou descer. Chama esse cara aqui que eu quero conversar com ele. Jesus está sempre disposto a se defrontar olho no olho com aquele que quer se encarar como é e quer prosseguir de uma forma diferente. E em último lugar, eu quero lhe dizer que o Evangelho dá vista aos cegos e acaba por cegar aqueles que não querem ver. Verso 41. Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. A tua fé excluído. A tua fé desgarrado. A tua fé desviado. A tua fé expurgado, amputado da vida, mendigo à beira do caminho, execrado da existência, viciado, garota de programa, depressivo, falido. Você que está com o nome sujo no Serasa e no SPC, você que tem má reputação, você que adulterou, faça você o que fizer, mas se você vier a Jesus e disser: eu quero ser curado, Ele vai dizer:
Agora recebe a cura e a salvação. A tua fé te salvou. Não é a fé de Jesus. Não foi a imposição de mãos dos discípulos. Não fizeram uma reunião de oração, nem culto de cura e libertação. Não foi ministração de cura interior. Não houve descanso de coisa nenhuma no Espírito. Jesus disse: você quer ver? E aquele homem queria ver. Se a tua fé te salvou. Ele não podia ver Jesus, mas ele creu que poderia mudar a sua perspectiva existencial, não só pelo fato de voltar a enxergar, mas sobretudo, e muito mais importante, pelo fato de voltar a crer. O grande drama daquele homem não era só não ver, era também não crer. Porque ele já havia perdido tudo. Ele era um expurgo, um mendigo, cego, pobre, nu. Vivia à margem, à beira do caminho, estava à beira da morte. A questão ali não era só de voltar a ver. A questão ali fundamentalmente era voltar a crer. E talvez essa seja a sua questão aqui hoje. Talvez sua questão é porque você não enxerga. Mas é para muito além disso. Quantos estão aqui hoje à beira do caminho? Quantos estão aqui hoje à beira da morte? Imaginando que estão vendo, mas não enxergam um palmo na frente do nariz. Olham com os olhos naturais, mas são incapazes de perceber com os olhos do coração. Jesus te diz essa manhã, essa tarde. Jesus te fala: olha agora com os olhos da fé. Recupera a tua visão. O cântico diz: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se roubaram os teus sonhos, essa tarde Deus te manda um recado. Essa tarde, como profeta do Senhor, eu te digo: recebe a cura, recebe a visão no nome de Jesus, amém? Não só para que você volte a ver, mas sobretudo para que você volte a crer. Naquela mesma cidade se passou a história de Zaqueu. Talvez inclusive Bartimeu tenha ouvido falar de Zaqueu. E por isso, quando viu falar de Jesus, falou: puxa, é o profeta que fez o milagre de Zaqueu. Zaqueu, aquele trambiqueiro, safado, agiota, mentiroso, vagabundo, adúltero. E teve jeito. Vai ter jeito para mim também. Porque Zaqueu também era um diferente. E Jesus disse: Zaqueu, vou comer uma galinha de cabidela hoje lá na sua casa. Aí Zaqueu disse: massa, só tem um problema. Qual é? É que vou levar mais 12 caras comigo. Aí Zaqueu disse: com essa eu não contava. E aí foi. Sentaram-se à mesa e começaram a conversar. E a conversa foi tão extraordinária. E as verdades às quais Zaqueu foi exposto foram tão profundas. E Jesus escaneou a alma de Zaqueu. Jesus passeou pelos escaninhos do seu coração. Jesus entrou nos meandros da sua consciência. Jesus infiltrou-se nas raízes da sua alma e disse: Zaqueu, você não pode mais viver desse jeito, mano. Você tem que mudar a sua vida. Zaqueu disse: eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Vou vender tudo que eu tenho. Se eu roubei alguém, vou pagar 4 vezes mais. Uma coisa é certa: eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Amém? João 9,39 diz: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que veem não vejam mais, e os que não veem passem a ver. Quando eu era adolescente, em 1979, eu assisti ao filme The Wall, do Pink Floyd. A banda já era minha companheira predileta desde os 9 anos. E agora eu teria a chance de ouvir as músicas e assistir aos clipes, digamos assim, em formato de película cinematográfica. Das muitas cenas que me marcaram naquela tarde no Cine Veneza, você deve ter visto o filme por lá.
Houve uma que eu recordo até hoje. Na música Another Break in the Wall, numa tradução livre, um tijolo a mais na parede, há uma cena em que os alunos de uma escola estão todos em fila indiana, numa esteira rolante de uma máquina que os leva ao inevitável moedor de carne. Enquanto eles, por um lado, caíam engrenagem adentro, pelo outro saía uma espécie de linguiça. E ainda mais chocante era o fato de todos os alunos estarem usando uma máscara de boneco. Ou seja, ali era uma dura crítica ao sistema de ensino inglês, que os estava reduzindo a seres inanimados, sem consciência, sem discernimento, sem opinião, sem existência, bonecos manipulados pelas doutrinas, entre aspas, da massa, do pensamento dominante do sistema. Hoje, aos 45 anos, eu lembro com saudade das músicas do The Wall. Às vezes eu escuto no carro e deixo fluir aquela nostalgia de um tempo que não volta mais. Pastor, o senhor é roqueiro? Sou. Mas rock não é coisa do diabo, não? Não. Tem uns que são, outros que não. Mas por outro lado, ao ouvir as canções, sobretudo Another Break in the Wall, eu acabo fazendo correlações com o que está acontecendo com a igreja. E confesso, eu tenho medo. Não raro essa cena do filme ganha vida em algumas situações que eu percebo nas dinâmicas institucionais, nos bastidores da religião, nos camarins da fé. Eu ligo a TV e fico estupefato com o que fizeram com o Evangelho de Jesus Cristo. Mais extasiado ainda fico quando vejo as pessoas sendo manipuladas como bonecos, todas marchando sem destino, caminhando não no caminho que é Jesus, mas na direção de um destino perverso, rumo à máquina que por fim as devorará. Eu quero concluir com o texto de Mateus capítulo 13, verso 30. Nele está contida a parábola do joio e do trigo. Fala de um homem que semeou uma boa semente no seu pomar, mas de repente foi surpreendido por ter encontrado joio entre o trigo, uma espécie de erva daninha, misturada com a semente boa. E aí os seus empregados lhe aconselharam a exterminar o joio imediatamente. Mas ele tinha uma outra proposta. E aí, de forma alegórica, Jesus disse o seguinte: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu queria apenas lhe dizer uma coisa essa tarde. O joio de hoje pode ser o trigo de amanhã. E o trigo de hoje pode ser o joio de amanhã. Deixai-os crescer. E o Senhor da seara saberá o que fazer com cada um deles. E quanto a você e a mim, cabe-nos apenas segui-lo, pois isto já nos basta. E que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração, por Cristo o nosso Senhor. Amém. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim,
tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha para mim, Jesus. Eu me humilharei. Nós esta noite, Senhor, nos Teu nome humilhamos, gritarei. nos quebrantamos na tua Como presença. criança eu serei. Olha para mim, Senhor. Mas olha pra mim. Olha para mim hoje, Jesus. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu preciso, chorarei. Senhor. Preciso de ti, Senhor. Mas olha pra mim. Olha para mim, Jesus. Olha pra mim. Eu estou à margem. Senhor, Eu estou fora do caminho, Senhor. olha pra mim. Mas olha para mim hoje, Senhor. Olha para mim Eu hoje. preciso tanto. Olha pra mim, Senhor. Olha, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, Senhor, para te ver. eu farei o que for preciso, Senhor. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, Não ouça a multidão. só eu sei do que eu preciso. Recebe essa tarde. E eu preciso